Valeu. Eu sempre quis dizer isso, ó, salve, salve, galera, imitando o cara do Flow. Turma, hoje nós vamos bater um papo sobre a redação do Enem 2023. O tema tá quente, as plataformas digitais estão aí fervilhando com relação ao que falar, ao que não falar. Pós-dia de prova é muito fácil, mas eu tinha que convidar o cara que estreou esse bate-papo, né, o podcast. Eu tinha que chamar o cara que, além dele estrear, ser um dos melhores profissionais na área, ele se permitiu fazer a prova, viver todas as dificuldades, e ele está aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho sobre a prova e sobre a sua realidade como estudante. Professor Maílson Farias. Obrigado mais uma vez. Estou muito feliz pelo convite e amei ter sido o primeiro a estrear, né? E continuar vindo aqui, amigo. O mais visto, né? Ah, que ótimo. De vez em quando eu ia dar uma olhadinha, ver se eu estava sendo realmente bem visualizado, e deu certo. Mandei para todo mundo, né? Fiz muitas postagens também no Instagram para que a gente pudesse aumentar a audiência, porque realmente é um canal, é um podcast de qualidade. Maílson, a gente voltou com um governo de esquerda, né? Eu acho que eu posso dizer isso. E não era surpresa nenhuma, inclusive você falou no podcast da possibilidade de temas de minorias voltarem com tudo. E qual é a sua visão do tema da redação? O primeiro vídeo do podcast, inclusive, foi, acho que muito importante, porque Stefano e eu já estávamos alinhados de que as minorias voltariam. E, cara, quando eu abri a prova que eu vi, eu disse, não, realmente a gente acertou em cheio nessa perspectiva da questão do governo, né? O assistencialismo, observar as minorias. Show de bola. Agora, qual foi a pergunta mesmo? Vamos lá. Verdade, viu, Maílson? Lembrando aqui, eu até lembro da forma que eu te pioneiro, pressionei. cara. Eu disse assim, ó, vou colocar você na corda bamba. Exato. Mudou o governo. Como é que a gente fica? Volta ou não voltam as minorias? E você disse que voltava. Desse jeito. E foi muito bom. Muita gente estava perreadíssimo com questões ambientais, questões tecnológicas. Eu fiz um Mamabook, por exemplo, que até vocês mesmos puderam baixá-lo. E os Mamabooks tinham muita coisa voltada para a questão social, porque eu vi que estava muito forte. Mas a gente não levanta uma bandeira muito grande para não ficar parecendo ser o diferente, o que quer se mostrar mais. Mas a gente estava certo, amiga. A gente acertou. Bota aqui. Ah, garoto! E aí, Maílson, eu vou ser muito sincero, viu? Saiu o tema de redação, você sabe que é muito comum eu estar numa churrascaria com a equipe de professores que eu coordeno, né? Com os diretores do colégio intensivo também. E nós estávamos ali e saiu o tema. E eu li a primeira vez e eu disse assim, misericórdia, tá dizendo tudo e não tá dizendo nada. Porque eu me assustei. Verdade. Todo mundo, fácil. Eu disse, eu sou um voraz leitor, um estudioso nato. Você sabe que eu sou... Você gosta de cultura, ler. tenho um bom posicionamento. Mas eu disse, eu vou ler de novo, porque eu não entendi nada. Na segunda vez, sem os textos motivadores, eu disse, caramba, eu acho que a ideia tem a ver com a questão da mulher nos trabalhos. E a gente começou a conversar lá na mesa e todo mundo foi chegando à luz do conhecimento. O que é que você achou do tema? Olha, eu achei o tema, inclusive o próprio recorte temático, foi um recorte que não daria para você se sentir tão bem lendo de uma só vez. Né? Então eu mesmo, quando abri a prova que li, a gente não vai fazer nada além de chegar lá e abrir primeiro a prova na parte, né, do meio em que está o tema. E eu disse, tá, trabalho de cuidado, mas que trabalho de cuidado? O que é o trabalho de cuidado? Porque, inclusive, o brasileiro ele conhece a palavra cuidador, cuidadora, mas de um jeito específico. Não a mulher. A gente fala da mulher do lar. Então, eu li mais uma vez também, porque havia os desafios ao enfrentamento e as palavras... Desafios para o enfrentamento da invisibilidade, do trabalho, de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu disse, minha nossa. Um encadeamento de palavras, um léxico que a gente já até conhece, invisibilidade, enfrentamento, desafios, são palavras que estiveram no Enem em diversos outros temas, mas não de forma conjunta como estava. Pegou a historiografia toda do Enem e jogou em uma só. Então, o que aconteceu?
Obviamente, os alunos ficaram preocupados também, e eu fiquei na hora. E me veio eu até parei e pensei, quais serão os meus argumentos? Porque o que é que eu vou tratar? E aí, aos pouquinhos, eu fui pensando. Mas sim, Stefano, foi um tema que pareceu, à primeira vista, ele trouxe dificuldade de entendimento, amigo, com certeza. Não vamos romantizar, gente, não vamos. Mas também não vamos ser extremos e radicais, porque isso não cabe ao conhecimento. O conhecimento é a relativização, é o diálogo, é a conversa. Né, amigo? Você se assusta, aí você para assim, vou reler, e começa a destacar, né, as palavras-chave que podem ser utilizadas como norteadoras. Isso. Tem os textos motivadores, que inclusive a gente vai entrar agora. Show de bola. Caio, tu pode colocar pra gente? Rapidinho, em minha sala havia um rapaz que ele se assustava com tudo que via na prova. Ele falava em voz alta, então eu acho que nunca deve ter feito o Enem. E ele dizia, eu pensei que iria fazer em 3h30. Já são 7 horas e eu ainda estou aqui. Mas que tema é este? O cara falava em voz alta. O nível de desespero dele, ele estava na frente e a gente ficava rindo baixinho porque via o quão para ele foi desesperador. O texto 1 tem por título O Trabalho de Cuidado Não Remunerado e Mal Pago e a Crise Global da Desigualdade. Exatamente. Então, pensando sobre esse texto 1, eu destaquei o seguinte. Sim, importância das tarefas diárias essenciais, boa, todas realizadas por meninas e mulheres, muito bom, e a realidade desigual entre homens e mulheres frente a tudo, não é só o mercado de trabalho. Não. Foi o texto mais importante da prova. Foi aquele que conseguia transmitir uma informação mais subjetiva, não ficou tão objetivo e seco como os outros, por exemplo, como o 2, né, e o 3. Este texto 1, ele tinha um cerne do tema. Inclusive porque ele trazia as consequências as causas do problema. Você pode ver que do meio para baixo, ele diz, né? Acontece principalmente com mulheres em situação de pobreza, aquelas que pertencem a grupos de discriminação de gênero, de etnia, de raça, sexualidade. Então era o tema... Que sofrem preconceito, que sofrem preconceito, era justamente o texto mais importante. E observemos, ele vem de Tempo de Cuidar é o título do texto. Você pode olhar, descer um pouquinho as referências bibliográficas e você vê que é um texto que foi adaptado para a prova. Ele tem uma manchetezinha, né? O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago frente à crise global. Gente, era o melhor texto da prova, Stefano. E você destacou um ponto que eu não tive a sensibilidade de observar, que é a referência, né? Tempo de cuidar. Já no texto 2, você tem um tema, né? Média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos, e aí vem um destaque, 14 anos, ou mais da idade aos afazeres domésticos. E é um gráfico que mostra que os homens trabalham em média 11 horas semanais e as mulheres 21,4, ou seja, o dobro do tempo que nós homens trabalhamos. Este lugar no qual a mulher se encontra acontece por um desdobramento histórico. A mulher foi dada o lugar privado e ao homem o lugar público. Ele teve protagonismo social, ele foi às ruas, ele fez amizades, ele fez negócio. E a mulher, ela tinha que trabalhar com afazeres relacionados à maternidade. Então, isso com certeza colocou a mulher neste lugar de pouco crescimento dentro da sociedade, Stefano. Tem uma pessoa que eu conheço, e foi a primeira ideia que veio na minha cabeça. É uma pessoa que eu conheço, que ela hoje não é mais casada. Mas ela era casada e os dois desenvolviam o mesmo ofício. Eles eram plantonistas. Chegavam em casa às 7 da manhã, o esposo tomava um banho, deitava no sofá, ligava a TV. Ela com a mesma roupa ia varrer, passar, preparar o café da manhã, lavar a louça para depois ambos irem dormir. O mesmo trabalho, a mesma quantidade de horas, o mesmo local. Mas cabia a ela a responsabilidade do lar. E isso significa que a mulher trabalha muito mais, né? Que a mulher está numa posição, inclusive para o texto de apoio número 1, ele é muito claro quando diz que é ela quem sustenta e facilita com que as economias elas possam acontecer, se desenvolver.
Porque sem a mulher e a organização dela no lar, como os outros membros da família vão poder estar aptos a irem para a sua vida pública e fazer acontecer, trabalhar, ganhar dinheiro. Isso, inclusive, está, Stefano, no primeiro período do texto. Tão essenciais. É essencial o trabalho dela para as nossas sociedades e para a economia. Já no texto 3, passa para mim, por favor. No texto 3, não tem um tema, mas aí na leitura a gente observa transformações sociais das últimas décadas, e aí dentro da questão de humanas, você tem uma questão de um gráfico em que embaixo, nas ordenadas, décadas na abscissa, quantidade de filhos por mulher, a gente observa que de 1960 a 2020 cai. Né? Muito. Aí eu venho para cá, né? Transformações sociais das últimas décadas, ou seja, a mulher se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, querendo igualdade salarial, percepção social a respeito das convenções de gêneros. Pois é. Isso na década de 60 começou a melhorar para a mulher, porque também ela recebeu avanços como, por exemplo, a pílula anticoncepcional. E isso foi trazendo uma reflexão de que a mulher ela poderia ter uma vida melhor e também ajudar a fazer com que a família crescesse, né? Ter menos filhos também. Quanto menos filhos a mulher passou a ter, com certeza ela teve mais tempo também para se desenvolver e ser um pouco mais protagonista na sociedade. E por isso que surge a TPM, né? Porque quando você vai para o antigamente, a mulher ela tinha 15, 17, tinha 7, 9, 12, 15 filhos, o tempo fértil dela, ela estava sempre grávida. Então, ela quase que não menstruava. Não. E agora não, com a redução da quantidade de filhos, ela passa muito mais tempo agora podendo se conhecer a nível biológico. Conhecer. Né? Isso foi um choque muito grande de lá para cá, porque a mulher, justamente, quanto mais ela tem liberdade, mais ela também se vê, por exemplo, dona de si, né? E rompendo barreiras do machismo, que é muito imperativo na nossa sociedade. Aí você falou 1960 e a gente não pode esquecer que em 32 elas começam a votar. E até hoje elas são maioria em tudo, mas os homens ainda são mais representados, mais bem remunerados, política, né? mais bem valorizados na política, né? E na sociedade como um todo. Se a mulher ela faz algo, é muito mais apedrejada, por exemplo, que o homem quando ela erra. Ela está nesse lugar realmente, infelizmente, de uma posição pormenorizada. É triste. Por conta disso, o tema foi interessante, concorda, amigo? Eu sou pai, a minha filha mais velha, né, só tenho ela, e o outro é um garoto. Ela tem 16 anos e eu treino ela, eu educo ela, eu converso com ela, eu tento mostrar para ela que ela faz o que ela quer. Isso, maravilha. A minha irmã mais velha, por exemplo, ela fez faculdade, né? Tá fazendo pós-graduação agora no Albert Einstein, lá em São Paulo, o melhor do país, e na área que ela tá fazendo é um dos melhores, tá o melhor também. E ela tem esse protagonismo, ela vai à academia, ela faz o que ela quer, ela compra as roupas dela, isso é muito bonito. Mas é chocante, até pra gente também, porque teve uma educação um pouco machista, né? Quando eu vou pro texto 4, sim, vamos lá. Pro texto 4, tem a capa de uma revista, que é assim, pesquisa FAPESP, né? Desafios do cuidado. Aí eu olhei aqui e disse, desafios do cuidado e do aumento do número de pessoas que demandam serviços de assistência. Isso. E a gente não pode deixar de perceber que eu tenho uma mulher segurando uma idosa e uma criança. Então, quem protagoniza esse tipo de serviço? A mulher. Ela tem a função cuidadora dentro da família. Estes dias, claro, foi anteontem, a minha mãe estava rindo em casa, né? Rindo muito, em frente à pia da parte de fora, que ela tem uma pia maior. E aí ela rindo, disse, por que você está rindo? Ela disse, porque eu não sei mais o que vou fazer. Ou eu vou ao fogão, ou eu tenho que ir ali porque o gato fez cocô, ou eu tenho que ir lavar os pratos, kkkk. Aí ela disse, não tá certo isso, o seu pai está super bem ali, né, feliz ali assistindo ao jornal dele. Eu disse, mãe, este foi o tema do Enem. Ela disse, é verdade, eu ouvi falar, e aí pude comentar com ela. Ela disse, eu preciso de remuneração. Minha própria mãe, né, a gente vê isso muito próximo em casa. Então, a palavra invisibilidade do tema é justamente esta. Ela está sendo aquela que é a provedora justamente das funções da família,
mas ela não está sendo reconhecida. Então, por isso, a palavra é invisibilidade. Passa para mim, por favor. E aí, Caio, aí você vai ver que algumas palavras se destacam, né? Trabalho remunerado e não remunerado, primeiro paralelo. Perspectiva da dona de casa, a mulher que não trabalha em empregos formais. Né? Existe um outro paralelo. Porque quando uma mulher ela diz assim, eu sou dona de casa, parece que socialmente ela está sendo humilhada. Humilhada. Quando, no fundo, é um trabalho... Meu Deus. Que requer até organização, né? Uma gestão perfeita. Perfeita. Muitas vezes trabalha até mais do que a mulher que está trabalhando fora de casa. Com certeza. Mas eu acho que esse sair de casa, muitas vezes, é um posicionamento, é uma autoridade. Dizer assim, a gente também pode. E pelo que eu li, né, diante da abordagem, você sabe que eu sou mentor de provas. Isso. Eu ficaria com o texto 1 e acho que a gente combinou, porque querendo Sim. ou não, você também destacou coisas importantes do texto 1. O texto 1 é o melhor texto. O texto 4, ele tem a linguagem verbal e a não verbal. Quando a gente vê, por exemplo, aqui a mulher, uma senhora e uma criança, aí dá a entender que nos ambientes familiares são eles os que mais aprisionam a mulher para que ela não tenha cidadania. Também seria interessante colocar isso no tema. A linguagem não verbal também ajudou. E tivemos o primeiro Enem colorido, não é? Verdade. Então a imagem foi muito legal poder ver o Enem colorido, poder ver os mapas e tudo mais. Foi ótimo. Caio, passa para mim. E aí, para a gente começar os nossos trabalhos, certo, vasculhando a internet, né, tem só não peguei o perfil dele. Não, mas tá aqui, ó, Carlinhos. Show de bola. Peguei essa imagem que eu acho que a imagem que melhor define o tema da redação. E queria que você olhasse essa imagem, essa linguagem não verbal, né? E pudesse explicar pra gente. Vamos baseado lá. No texto. Adoro linguagem não verbal, eu acho que é uma das coisas que instrui muito, né? Na escola, principalmente, na época já, Stefano, na hora que eu estudava, eu trabalhava em escolas pequenas aí, Stefano, eu já fazia isso com os meus alunos, inclusive quando eles me veem hoje, quando voltam para concursos, falam, você colocava quadrinhos, colocava músicas, nos fazia entender as músicas do Cazuza e tudo mais, isso era maravilhoso, que é uma das coisas que está um pouco perdido hoje, essa questão dos valores impressos em opiniões, em textos verbais e também não verbais. E aqui a gente pode perceber a dupla jornada da mulher, já de cara, né? Porque você tem a mulher que está arrumada para o trabalho público, mas ela tem todos os desafios dos afazeres privados que estão ali, impedindo, inclusive, de que ela tenha isonomia, de que ela tenha equidade. Porque é uma diferença, né, amigo? Igualdade e equidade. Igualdade muitas vezes não dá certo, porque eu dar as mesmas condições para todos é difícil, porque alguns vão ter maiores desafios. Então deveria haver equidade, ou seja, uma igualdade dentro da realidade de cada um. Então a gente vê ali... Mamar é cultura. Meu Deus, nós somos amigos! Gente, eu vibro muito porque Stefano e eu fomos meio que formados pelas mesmas escolas, né? Verdade. E a gente, óbvio, não ficou limitado ao que a gente era. A gente continuou estudando e lendo. Outra coisa interessante, não é, Stefano? Uma corrida. Então foram todos colocados em um pé de competição. A pista dá a ideia de que existe uma competição. E outra coisa interessante, né? Os homens estão inclinados para o futuro, eles estão inclinados para a frente, eles estão olhando para aquilo que eles podem alcançar. Porque a sociedade dá a eles a condição de olhar para a frente, ou seja, a mulher é invisível. Elas não estão sendo vistas por eles, enquanto que elas estão observando para eles, porque elas fazem... Nossa, Stefano, você arrasou, você pegou uma imagem maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu me arrepiei agora, porque eu sou muito sensível. Vamos lá. E aí as mulheres estão olhando para os homens exatamente nessa condição de preocupação que ela tem, não só consigo, mas para também com eles, e também estranhando de uma certa forma o porquê de elas não estarem na mesma posição que eles. Nossa, é incrível, Stefano, que cada coisa numa imagem como esta consegue nos transmitir diversas informações. E quando a gente vê competição, né, amigo? A gente percebe que em algumas competições, nas Olimpíadas, por exemplo, nós temos saltos, nós temos, né? Algumas delas têm desafios e saltos, e cada etapa daquela ali, ou seja, os eletrodomésticos, né? O passar a roupa, o cozinhar, lavar, estender, é como se fossem esses desafios, e que
observem uma coisa. Se você observar pela linha temporal, a gente pode perceber que temporalmente, do ponto de vista histórico, a mulher teve que passar por todos esses desafios, fazendo com que ela não conseguisse, que a gente sabe que ela não conseguiu, chegar a um certo objetivo, porque ela está pronta para trabalhar como ela gostaria, enquanto que o homem ele recebe uma permissividade cultural e social. Stefano, as linhas deles estão livres. Uma coisa que eu observei, só para acrescentar, Maílson, é que eu tenho 3 homens com idades diferentes. Então, esse é um conflito de gerações. E lá eu tenho 3 mulheres que continuam com o mesmo comportamento, olhando para eles, não visualizando as dificuldades que vão ter que enfrentar, Exato. Mas também no regime de gerações. Boa. As gerações quer dizer que esta cultura é perpassada de pai para filho e neto e tal, e não se modifica. Mas será que a mulher não está buscando, não está lutando contra isso? Claro que está. Há muito tempo ela está lutando e querendo um lugar ao sol. Mas existe de uma forma invisível, imaterial, existe no imaginário popular que já foi construído desde muito tempo, desde colonização, né, amigo? A mulher, por exemplo, ela era... pagava-se um dote, tinha-se aquela mulher, quando ela já estava com um corpo já desenvolvido, a anca, né, que são os quadris maiores, então aqueles homens até mais velhos, mas muito ricos, né, detinham aquelas mulheres, pagavam a família e elas estavam prontas para o sexo e prontas para a família, né? E se pegarmos Portugal, as Marias, que eram as Marias? Mulheres criadas para cuidar, para costurar, para cozinhar para os seus maridos. É uma herança até portuguesa também. Ou seja, né, nós temos de geração para geração a mesma situação. E quando a gente fala de falta de mobilidade, Stefano, é um problema. Quando está acontecendo essa mudança, ótimo. Mas se não está acontecendo, então alguma coisa está... né? E a imagem mostra isso. Mostra. Né? Porque enquanto os 3 homens vão correr livremente, as mulheres elas vão ter dificuldade de movimentação pelo excesso de cuidados domésticos, né? Privados. Exatamente. E pela imagem, ela já é uma mulher que alcançou o mercado de trabalho, né, amigo? Elas estão prontas para trabalhar. Não são mais aquelas do passado que eram destinadas de uma forma bem imposta apenas à vida privada. Perfeito. Amei. Amo imagens, amo essa abordagem, é uma das coisas que... Agora, é claro que para a gente fazer esse tipo de abordagem que eu e o Stefano estamos fazendo, é preciso ter conhecimento prévio. A gente não faz isso se a gente não tem conhecimento prévio. Verdade. E aí, Maílson, diante disso, redação Enem. Quando você leu, porque você fez, eu fiz a prova. Seguindo aí uma professora que você admira e também fala muito, Fernanda Pessoa, também fez. Também né? fez. Tiveram outros professores aqui em Maceió que fizeram, eu acho que para sentir um pouco essa realidade do que o aluno faz, né? Mas você leu a primeira vez, já criou ali alguns repertórios, leu a segunda e como foi? Conta. Na realidade, eu li a segunda e eu destaquei quais eram os repertórios que eu poderia utilizar. Então, inclusive, eu escrevi em uma folha anterior, na folha 18, eu coloquei os repertórios que eu poderia utilizar. Porque aquilo me ajudaria, ao longo da prova de linguagens, que eu fui para linguagens, me trazer informações, me trazer a inspiração também da minha argumentação para o texto. E claro, no Enem eu quero surpreender, a gente tem que surpreender um pouquinho, sair do óbvio, para que o corretor entenda que você tem essa bagagem cultural. Então eu fui para linguagens. Depois fiz até a 20ª questão e voltei para fazer a minha introdução. E os elementos que eu fui destacando, né? Eu pensei Robert Putnam, com a questão do capital social, porque se eu não tenho uma mulher ajudando, obviamente eu tenho perdas à sociedade. Ela poderia estar fazendo também um trabalho público. Ela é tão inteligente, tantas mulheres foram à NASA, tantas mulheres foram cientistas, Marie Curie. Então, por que não a mulher está também inserida no desenvolvimento da sociedade de uma forma que seja protagonista? Estamos perdendo o capital social. E, Maio, se você falou algo agora, eu lembrei que do ano passado para esse ano surgiram alguns filmes, eu não sei se é Muito Além das Estrelas, a daquela atriz negra na tribo dela que vai socorrer. Exato! Dando esse do Wakanda, né? Eu acho que é. Dando o protagonismo. Você falou Wakanda, a própria... esqueci o nome do personagem. Sim.
Kleber, o personagem, aquele do... Pantera Negra. Agora numa versão feminina. Isso. E teve um filme da tribo. Isso. De uma tribo... Hein? Teve aquela tribo que é uma mulher rei. Viola Davis. Obrigado, viu, Caio? Nossa, Viola Davis é uma inspiração para Então mim. você tem 3 das astronautas, né? Muito além das estrelas. Você tem 3 filmes que enaltece a saída da mulher da casa, a vitória social. Não somente estes, mas também tivemos Barbie. Um aluno meu, Eita. o Misael, ele utilizou Barbie na redação porque chega um momento que ela vai até a cidade, ela sai daquela casinha dela, daquela vida perfeita, e ela vai até a cidade junto com o Ken, e quando eles chegam aqui, eles percebem uma objetificação dessa mulher, porque a gente sabe que a mulher do lar também é aquela que o homem vai lá e ele a tem sempre à disposição, amigo, não só para a questão do cuidado, mas os outros cuidados gostosinhos. Perdão, eu tô resenhando aqui, minha gente, mas eu sou assim, o Stefano me conhece. E a Barbie estranha, porque ela passa e um cara bate no bumbum dela, opa! E ela diz, mas eu não tenho sexo, porque é uma boneca, né? O Ken, por exemplo, vê como os homens tratam as mulheres e quando ele volta para a cidade da Barbie, ele transforma tudo. Ele transforma a cidade da Barbie numa cidade em que as mulheres têm que servir a eles. E lá era o contrário, as mulheres eram veneradas por eles. Ou seja, esses filmes foram maravilhosos e trouxeram à luz essa posição da mulher. Qual foi? Aí você falou o primeiro, né? Aí depois eu fui para a anomia social, que é a perda de identidade cidadã, pelo Durkheim, que é um filósofo que eu trabalho muito com meus alunos. Depois eu pensei, vamos falar da revolução também. Repare como é o ser humano. Ele coloca uma lista de argumentos quando vai criar, não usa um. Que porra é isso? Eu me coloco realmente no lugar de um aluno que chega lá e diz eu quero fazer tal coisa e depois, não, eu não quero mais, né? É porque igualmente ao aluno, todo mundo quer 900 mais, né? Pois é, a gente fica brigando por isso. A Revolução Industrial, aí pensei na Hannah Arendt e no Auguste Comte, a falta de altruísmo, a falta de solidariedade sobre a mulher. E quando você invisibiliza um ser humano, Stefano, obviamente você está sendo frio, está sendo, entende? Você está sendo desumano. E aí eu peguei por esses 2 últimos, inclusive vocês não sabem de uma coisa, né? Que eu disse assim, eu vou para o Enem, eu vou fingir que eu não sei nada na redação, nada. Eu só olhei o tema e disse, oh meu Deus, oh não, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colher todos os textos de humanas e de linguagens. E vou criar, claro, um dia eu faço isso, não fiz agora, mas dava para fazer. Eu vou criar uma redação só com os textos de linguagens e humana. Eu vou como se eu não tivesse nenhum argumento. E daria certo, amigo. Eu coloquei as questões, inclusive. Questão 7... Questão 11 e questão 18 de linguagens, você poderia fazer a redação inteira do Enem, porque elas estavam discutidas em questões na prova de linguagens. Caramba! E aí eu disse, caramba, eu tenho que fazer um dia isso com meus alunos, criar essa técnica, pegar o texto inteiro e dizer, ó, você pode selecionar os próprios textos da prova e construir o seu texto da redação. E vai ficar perfeito. E como ficou sua introdução, Maílson? Pois é, vamos lá. Na minha introdução, eu utilizei, né, o século XIX. Então, fiz uma introdução histórica, né? Eu disse o seguinte, até pelo menos segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro. Os homens ocupavam o espaço público e as mulheres tratavam da vida privada. Esse cenário histórico justifica a razão de as mulheres serem destinadas a funções relativas às suas características maternas, a saber, o trabalho de cuidado. No entanto, essa ocupação nasce arraigada ao preconceito de gênero e, assim, invisibiliza a figura feminina, e aí eu disse uma coisa aqui para cima, por se tratar de uma labuta desvalorizada socioeconomicamente e culturalmente. Eu fiquei muito puto, porque não é socioeconomicamente e culturalmente, eu esqueci o mente. Ah, meu Deus, e eu disse, não, senhor, eu quero 1000. Eu fiquei, calma, porque dá para consertar, e aí eu consertei do jeito certo, tomara que dê certo, mas ficou muito linda a minha introdução. Ficou e aí mesmo, eu viu? disse, diante disso, é válido discutir acerca da negligência governamental, bem como o baixo sentimento de solidariedade presente na sociedade. Mas como é que você escreveu tanto nisso? Parece que o texto inteiro, eu digo que fica fazendo letra pequena. As notas altas, elas são feitas com muito texto, Stefano, não com pouco. Você tem que fazer pelo menos 13 palavras em cada linha, Stefano.
para ser valorizado, porque você tem que, quanto mais discorrer, discutir, argumentar, melhor. O autor, o corretor, ele não pode perceber que você está enchendo linguiça, né? Exato, que você parece que está limitado. Ele entende quando você está limitado ou quando você também está enchendo linguiça. Existe a extrapolação e o não alcance do que ele desejava. Mas ficou muito lindo, Stefano. Ficou muito bem construído. Ficou muito, mas muito bonito mesmo. Né? E baseado nisso, você cria o seu D1, D2, D3. Exatamente. Criei o meu D1, o meu D2. Olha como... Agora, o que foi que eu usei no meu D1? No meu D1... Essa figura é muito boa, né? Porque o que eu usei no meu D1 foi Hannah Arendt. Na hora, Stefano, eu pensei, por que não colocar filósofas? Por que não colocar mulheres? Mulheres que repensaram a história das próprias mulheres. Claro, a gente poderia ter colocado homens também, isso não quer dizer nada. Homens inteligentes, intelectuais. Mas eu preferi colocar mulheres. E deu certo, né? Na minha introdução, amigo, no desenvolvimento, olha o que eu disse. Nesse contexto, a baixa atuação das entidades governamentais configura-se como causadora de um trabalho de cuidado tão essencial à sociedade e à economia não ser devidamente valorizado. Conforme a filósofa Hannah Arendt, as mulheres estiveram privadas até o século XX da presença pública manifesta em palavras, ou seja, o reconhecimento lhes foi tardio e castrado. A partir dessa reflexão crítica de Hannah, pode-se entender que a palavra feminina, reservada ao espaço doméstico, a exemplo aquelas que trabalham como cuidadoras, porque eu tive a preocupação de estar sempre voltando ao tema, para que entendam que eu não estou querendo fugir. É muito importante isso. Não produzir diferença na vida social até os dias atuais. Isso, aliado à ausência de atitude de instituições governamentais, faz com que o modelo faz com que o perfil social não se remodele, não mude. Não se transforme, Stefano, né? Exercendo coerção aos indivíduos socioeconomicamente vulneráveis, como mulheres e meninas. Porque eu tive que falar meninas também, né? Periféricas, negras, né? E que sofrem preconceito. Mas o que me chama a atenção é que a gente não pode transcrever o texto de apoio. Não, jamais. Mas no seu D1, você destaca palavras que estão no texto 1. Óbvio. Porque ele era o mais importante. Ele era o que trazia a realidade de uma forma discutida. Os outros, você vê, Stefano, que eram muito objetivos. Ele dava os pontos, né? Você foi muito bem, pontuou muito bem quando disse que o primeiro era o mais importante. Eu, na hora da prova, disse este é o mais importante texto. E aí eu vi que você colocou a parte econômica, a parte da social. Exato. Você traz a importância do trabalho, você fala das mulheres de maneira geral e você especifica os grupos que ainda são mais marginalizados. Grupos. E aí o corretor vai dizer, né? Ele está bem dentro do que a gente gostaria. Porque o texto de apoio não é para ser copiado, mas ele traz o caminho, quanto mais próximo das ideias que estão lá, não copiar, discutidas, maior vai ser a nota. E aí eu também percebo no seu texto que você teve a atenção de baixar a régua da cronologia, né? Não é mulheres a partir dos 18, meninas. Por quê? Com coerência a todos os textos, né? Não sei se já observaram, mas aqui no Nordeste é muito normal você buscar uma menina do interior e dizer a ela, eu vou te dar uma casa. Você vai dormir, vai ter comida e vai estudar. Em contrapartida, você cuida dos meus filhos. Às vezes, até a própria mulher cria uma situação de exploração análoga à escravidão com meninas do interior. Nunca viu isso? E você me lembra... E muita gente não pensou isso na hora. Perfeito. E aí você me faz lembrar de uma situação que a psicologia, as ciências em si dizem, né, que o machismo é implantado na sociedade por uma mulher. Exatamente. E aí eu lembro da minha mãe, né? Mas eu só acho que dos 12 anos em diante, toda sexta-feira, eu e os meus irmãos, nós tínhamos a obrigação de faxinar a casa todinha. Pois é. E aí, ali eu acho que a gente entendeu o quanto era difícil. Porque minha mãe líder comunitária, envolvida em política, na benfeitoria das pessoas da comunidade que a gente vive, vocês faxinam e eu vou pro mundo assistir as pessoas. E eu vou dizer uma coisa... E cozinhar. Eu vou dizer uma coisa lamentável. Eu fui criado para ser o macho alfa. Eu dizia, eu quero água. A água surgia. E eu...
Eu caí um copo, Kleber, caiu um copo no chão. Todas pegavam um copo. Porque se tem mulher na casa, porque o homem trabalha. Então eu fui criado pra ser um machista. Quando eu entrei na polícia, que disseram, você vai lavar o banheiro, eu disse, mas eu não sei lavar um banheiro. Por onde começa, tem muito xixi no chão. Amigo, o banheiro da polícia era cheio de xixi. E xixi minava. Eu digo, o que é isso? Uma fonte de xixi? Aí, às vezes, os meus amigos policiais diziam, mamãe, fica atrás da porta, a gente limpa pra você. Eu ficava assim, ó, horrorizado com aquele xixi, aquele cocô. Enquanto o Stefano e os meninos, né, de uma condição, identidade sexual hétero, foi colocado nisso, isso foi ótimo. Em contrapartida, eu, em uma identidade sexual homossexual, eu fui colocado ao ser o garoto macho, alfa. Eu poderia ter reproduzido isso ao longo do tempo, Stefano. O que não me fez reproduzir? O conhecimento, né? Verdade. Muito boa essa história, muito boa. E o que eu acho interessante é que tá em cima do tema, né? Muito. Você tem como refletir em situações do dia a dia para isso. Porra, Stefano, tudo. Bastava parar e pensar na sua convivência quando criança, quando garoto. Todo mundo, Stefano, vamos dizer que alguns pensaram assim, não, eu nunca tive um momento deste. Todo mundo, acho que você já deve ter em algum momento ter ido à escola e sua mãe foi fazer as coisas. Sim. Então todo mundo teve esse momento. Então isso poderia ser trazido para a reflexão, né? Perfeito. Agora sim, vamos lá, voltando pro meu texto. Mamãe, você não colocou nada criativo, nada que chamasse atenção, nada que fosse... Cara, a gente sempre pensa assim, vamos fazer o que dá certo para poder conseguir fazer o restante da prova, porque a gente não tem só a redação. Então tem que ter uma prova inteira. E aí no meu D2 eu surpreendi. E tem um detalhe, né, Maílson? Lembrando também do seguinte, não é um tema convencional de 20... 21 e 22. É um tema de minoria, mas ele traz várias palavras que foram discutidas unitariamente em textos de edições anteriores. Exatamente. Os desafios para o enfrentamento, né, gente, da invisibilidade, do trabalho de cuidado. Então, vê o encadeamento da coisa, o encadeamento. E aí o que eu pensei, meu Deus, eu preciso trazer arte para o texto. Eu quero arte nesse texto, né? Porque como eu posso não ter arte? Eu fiquei louco, eu peguei no peito assim, para poder me inspirar. E a calata, eu mesmo comigo, calata, né? E o bordão, todo mundo, amigo, todo mundo sabe os bordões, amigo. Eu não preciso mais nada. Eu digo, pega a visão, o bebezão surge em algum lugar. Se eu gritar no shopping, pega a visão, alguém diz, bebezão, eu digo, me leva. Vamos lá. Eu disse outro sim, é interessante pontuar a falta de solidariedade e engajamento social para com a causa em questão. Ou seja, o Stefano pode ajudar, eu posso ajudar, a Kleber pode ajudar, o Caio pode ajudar. Todos podem olhar e dizer, espera, eu vou te ajudar também, mulher. Estou aqui para ajudar também, para poder dividir. Então tá faltando esse engajamento social. Foi a minha ideia. Ao mínimo dividir, né? Ao mínimo dividir. E aí eu disse, isso pode ser bem ilustrado como traço cultural brasileiro a partir da obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, do escritor Monteiro Lobato. Nela, a personagem Tia Anastácia, uma senhora negra, é responsável pelos afazeres domésticos e a criação dos filhos do patrão, destituída dos mesmos direitos dos outros membros da família. Que sacada. E aí eu disse... E foi mais forte a Anastácia, porque a gente sabe do trabalho de cuidado, que do texto da tese 1 minha, eu falei da mulher em si, a dona de casa, mas no texto 2 eu disse aquela que é praticamente uma escrava, que vem só para ganhar moradia e comida. Mais uma vez, texto 1, né? O texto 1, ele foi muito... Stefano, o texto 1 fala de sexualidade, de preconceito, Stefano. Cadê, amigo? Dá uma lida aí nessa parte. Aqui, ó. Já no final. Isso. Em todo mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situações de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. Como eu não poderia falar de raça? E aí eu disse o seguinte, Stefano, eu disse, esse cenário ficcional, ou seja, a obra, é reproduzido na realidade contemporânea brasileira, o que demonstra a ausência de sensibilidade da nação verde e amarela quanto à situação de mulheres que vivem em estado de anomia social, ou seja, sem identidade cidadã, visto que exercem um trabalho de cuidado, sem o devido aparato legal e proteção trabalhista. Invisibilidade, né? Invisibilidade. Eita, amigo, arrasou, hein? Ela fecha, amigo. ela abre, ela fecha e ela dita as regras.
Mas Porra. que D2. Perfeito. Perfeito! Cara. Ele foi o mais criativo porque eu também tinha uma prova pra fazer, então não dava pra ser tipo 100%, mas o D2 ele toca. O D2 ele toca. Todo mundo que leu disse, mamá, o D2 me faz mal. Porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi divulgado pela Globo, foi apresentado pela Globo por diversos anos. E será que a gente é tão insensível a perceber que a Anastácia é uma figura que não poderia ser apresentada em um canal aberto? Porque isso causa mais problemas. Stefano, a negra tem que estar naquele lugar de cuidadora. Você tá me entendendo? Nem todo mundo vai entender a crítica do autor. Não. E na realidade, as pessoas vão reproduzir ainda mais. Isso. E aí eu concluí dizendo o seguinte... Ô, Maílson, né? aí deixa eu só destacar uma Destaque. situação. Eu trouxe, há umas semanas atrás, o Luiz Felipe. Ele foi a única nota 1000 ano passado aqui em Alagoas. Isso, amo o professor dele também. O Gabriel. Gabriel é maravilhoso, a gente tem uma boa relação. E aí o Luiz Felipe, ele teve uma sacada de puxar a biologia para o texto. Isso. Mas nessa situação, com um tema tão amplo, com tantas palavras que o que eu gostei do seu D2 é que, mais uma vez, além de enaltecer o texto 1, você ainda teve a preocupação de você inovou com arte. Com arte. Então, com arte, com literatura. Exatamente. E eu acho que talvez era... Não sei se era o máximo, mas eu acho que você já mudou muito. Porque eu acho que ao mesmo tempo que o texto fala tudo, não fala nada, você já se preocupou em falar primeiro, né, do enfrentamento, quer dizer, do trabalho, agora veio invisibilidade. Isso. Né? Então, mostrar assim, o contexto do próprio recorte temático, né? E assim, você vai eu fiz lendo um e texto, você vai ficando no seu texto. Essa era a ideia. Não desistir dele, continuar nele. E eu fiz um texto que, se ele for 1000, ele vai ser importante de ser lido pelo que ele traz, né? Vai ser importante que seja divulgado por isso. Entendeu agora? Aí, olha o que eu ainda digo no fim, Stefano, que eu acho que deve ser a parte mais louca. Assim, e eu falei da proteção trabalhista, porque elas trabalham, às vezes, mal, não remuneradas. E eu disse assim... Mal pagas, ou né? mal pagas. Tal situação contribui para... essa foi a melhor parte, gente, não tem como não se emocionar. Tal situação contribui para a manutenção de outras Anastácias se manterem aprisionadas a ambientes familiares que apagam sua cidadania. Pronto. Aí eu... Se na edição você me jogar um parabéns aqui, você tá demitido, viu, Kleber? Então, não, venha pra cá e fala aqui. Não, ou você vem e fala, ou não, então vamos ignorar. Vamos lá. Não quer não aparecer. Mas é tão lindo. Ele é meu crush. Tá doido pra aparecer. Ele é meu crush. Ele é menino de Lins. Ele é maravilhoso. Mas assim, Diga, no episódio anterior, a gente tinha conversado exatamente isso, que as novelas tinham um impacto muito grande sobre a sociedade e tudo. E você traz a questão da Anastácia na manutenção disso. Na manutenção. Entendeu? Essa era a minha ideia. A obra é muito importante. É uma novela. É uma obra pra muito importante. Isso, para crianças. Inclusive, deixa-me colocar uma Obrigado, coisa. Viu, gente? Esse Obrigado, é o Kleber, meu amor. Viu? Deixa-me colocar uma coisa importante. Apaixonado pelo Maílson, mas o Maílson não dá chance pra ele. Não me dá. Ele é maravilhoso. O Sítio do Pica-Pau Amarelo tem até uma discussão a respeito do Monteiro Lobato, se a gente continua ou não mantendo o Monteiro Lobato para crianças. Mas pode continuar. Eu não vou falar de uma corrente ou de outra, tá, gente? Mas eu acho que a literatura pode despertar a discussão. Eu acho que eu vou mudar o nome do podcast para Irmãos Souzas. O bonito, este, Exatamente. E aquele, né? Que sobrevive, o bonito, né? também. Que eu sou muito plural, né? Sem tatuagem, com tatuagem. Tradicional, tradicional, demais, exatamente. né? Para cada evento eu levo um. Exatamente. E o do para mundo. O culto, exatamente, para a festa. O culto, viu? Eu estou tão bem servida. Estou tão bem servida. Exatamente, todos olhando e só eu tenho. Vamos lá. Pega a visão. Bebezão. Não. Nunca fez tanto sentido essa frase. E aí o que acontece? Quando eu falei que existem tantas Anastácias na sociedade, realmente fechou, né? Deu aquela fechada na minha argumentação, amigo. Eu tô orgulhoso de mim. Não, eu achei incrível porque, assim, a partir do seu texto, eu Stefano, consigo refletir em inúmeras situações. Por exemplo, até então eu não tinha pensado que o Sítio do Pica-Pau Amarelo poderia ser interpretado como uma novela, que é um meio de comunicação de massa. De massa.
para criança. Para criança. Ou seja, a criança em formação no Brasil, ela foi orientada de que a mulher negra tem que ser doméstica. Exatamente. Enquanto a branca é assim, ó, vai ser a esposa. Imagine a criança negra se vendo naquele lugar. Por que eu tenho aquele lugar? Só aquele lugar é meu? Né? E a gente teve agora a Ariel Negra o filme, né? Era um ponto que eu ia destacar, porque no Sítio do Pica-Pau Amarelo, negro é o Saci. Exato. Ou a Anastácia. Ou a Anastácia. E o tio... Que tá sempre fazendo... Barnabé. Né, o trabalho braçal. Então a eles é dado esse lugar. Né? A Elza Soares também já disse, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Aquela que é jogada, que é colocada nos piores lugares, nos presídios, em tudo que é lugar. E também o texto diz, há uma relação entre preconceito. O texto 1 foi muito claro. Preconceito, e a gente pega aqui, né, a parte Isso, releia, amigo, por favor. Ó, sofrem preconceitos em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. A banca não falou só da mulher por ser mulher, mas ela ainda acentuou, deixou ainda mais obscuro tudo isso, quando ela disse que também a mulher, se for negra, e vai subindo a quantidade de preconceitos. Pronto. A invisibilidade. Olhando pro sul, uma mulher nordestina. Exatamente. Uma mulher negra nordestina. Gente, o tema foi maravilhoso. Aí eu fechei com algo básico, mas aí eu fechei dizendo o quê? Que o Ministério do Trabalho, ele precisa oficializar, né? Fazer com que esse trabalho seja algo que possa dar dignidade a essas mulheres e tudo mais. E lá no finalzinho, porque a banca pediu, volte à introdução, retome. Eu disse assim, o contexto do século XIX, que está lá no meu primeiro parágrafo, se dissolverá no tecido social. A ideia é que com todas essas propostas que eu coloquei de solução, o contexto da história vá se dissolvendo e faça parte apenas da memória dos brasileiros. Caramba. Não esteja mais presente. Foi top. Né? Não, gente, não é porque muito bem. Gente, entendam que eu não estou dizendo aqui foi top e fui bem como a ideia de me promover. Não é isso. Existe uma formação, né, amigo? Existem aí, no mínimo, 20 anos como professor. Gente, eu escrevo, o aluno sabe, eu vou para a sala, qual é o tema? Querem que tema? A gente queria um tema tal. Ainda temos meia hora, eu vou escrever um texto aqui. Escrevo o texto, eu como aluno, não tem esse problema. Eu como aluno eu assisti, eu diria assim, é uma obrigação dele escrever tão bem. Ele é professor e ele é um professor reconhecidíssimo. Se eu passo uma verdade sobre isso e eu não consigo realizar, eu não consigo executar, então onde estou? Em que lugar estou? E vamos lembrar que você trouxe a sua prova do Enem. A minha própria prova, rascunhadíssima, amigo. Foi repara. no dia. No dia, com tudo. De um lado eu deixei tudo mais arrumadinho. Depois, entre a bagunça do rascunho, todo mundo passa por isso. Eu vou rascunhar. Porque quanto mais organizado, melhor para passar a limpo, né? E Maílson, pode dizer, meu amor. Maílson, a gente tá chegando na reta final e aí eu queria que você me ajudasse numa questão. Ajude-lhe. Ao ler esse tema, quais as dificuldades que você acredita que um aluno passou a desenvolver? Né? Porque os recursos você já me deu. Você me fez aí viajar, voltar e eu achei maravilhoso o seu texto. De coração, você sabe disso. Eu sei disso. Mas... assim, vamos lá, um aluno terceiro ano, treineiro normal, 16, 17, 18 anos, né? É um aluno que não assistiu, é um aluno que hoje ele tem as suas verdades muito relativas, né? Ele não olha muito o social, ele olha muito mais para ele, né? Isso. Quais as dificuldades diante disso? Que ele tem, que ele passa? Sim, ao ler esse tema, eu tenho 17 anos, o que é que você imagina que o seu aluno teve como dificuldade? Pronto. O aluno que, ao ler este tema, obviamente ele deve ter estranhado o seguinte, mas isso existe, né? Mas o que é isso? O trabalho de cuidado? Inclusive, eu acho que alguns alunos devem ter pensado, será que é a doméstica? Deve ser talvez a doméstica que vai na minha casa fazer uma limpeza e tudo mais, porque eu senti que alguns professores colocaram, acertei o tema. E aí eles colocaram lá na internet e o tema dele era o valor da doméstica na sociedade. E tipo,
Não acertou, professor, perdoe-me. Não passe por essa vergonha de apresentar. Aí eu acertei o tema porque eu disse que era o valor da mulher na sociedade. Não, professor, não foi o valor da mulher, tá? Foi a mulher no trabalho de cuidado. Existe essa diferença. A mulher desvalorizada, né? Desvalorizada, foi diferente. E numa competição brutal. Brutal, professor. O aluno, na hora, percebeu isso. Com o sexo oposto. Isso, que é um sexo visto como superior a ela. Né? De um sistema patriarcal. E aí o aluno na hora pensou o quê? Meu Deus, o que é que eu vou dizer? E alguns já levam os argumentos prontos e devem ter endoidado, né? Mas aí o bom é que você, professor, você, educador, para o Enem, não esqueça do eixo social. A gente aqui foi muito foda, eu e Stefano, quando o Stefano me colocou contra a parede, eu disse que seriam minorias. Ele assinou embaixo porque ele confia muito no meu trabalho. Tanto ele como eu poderíamos ter caído aqui, né, dado errado, se eu dissesse algo que não condissesse com o Enem, se ele também assinasse embaixo. Então, amigo, sim, eles tiveram muitos problemas. Inclusive problemas lexicais. O que significa isso? Problemas de questão de semântica para entender, desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Todos são palavras abstratas. Copa é uma palavra concreta. Desafio é uma palavra abstrata. Enfrentamento é abstrato. Invisibilidade é abstrato. Trabalho é abstrato. Então, deve ter sido terrível para o aluno conseguir juntar tudo isso. Ou ele pode ter se perdido no meio do caminho. Enfim, eu acho. E aí, Maílson, 2023 passou. Agora, quarta-feira, vai sair o gabarito do primeiro dia, depois sai o gabarito do segundo dia. Janeiro, fevereiro, a gente tem as notas. Fevereiro, março, saem os gabaritos, saem os demais comentários, né? Mas a questão eu tenho consciência, né? E um atleta mental de alto nível, ele tem consciência pela taxa de acertos dele, se ele tem ou não, terá ou não chance de competir por uma vaga. E talvez ele já percebe que não foi o ano. Né? Ele investiu e, graças a Deus, investiu em educação. Agora ele precisa reviver esse processo. O que é que você deixa para ele, para esse aluno que vai, em 2024, ter que refazer tudo isso diante dessa mudança do Enem? Isso nas minhas matérias, principalmente? Isso. Pronto. Com certeza, você vai ter que começar a deixar algumas crenças suas, talvez pela falta de conhecimento, ou por essa mídia que vomita tanta informação e que faz um desserviço à nossa sociedade, e comece a refletir sobre as minorias. Estaremos com a mesma política na sociedade, estaremos com os mesmos partidos, com a mesma linha. Stefano, concorda comigo? Então, vá por esse viés, o viés social. Leia um pouco mais. Não tem tempo de ler muito, mas não pegue a gente até falou aqui, né, Stefano, uma coisa da outra vez do Rubem Alves, não foi? Isso. Aquela frase daria até certo para agora, porque a mulher que também não estuda, ela se aprisiona, ela vai ficar aprisionada, né? Ela vai entender que isso é normal. Exatamente. Boa, Stefano. Ou seja, aquela que a normose, escolas, né, que criam asas, né? E há aquelas que dão gaiolas e aquelas asas. Ou seja, querido, pense mais em argumentar. Não decore frases, não decore textos prontos. Pense em criar uma reflexão no outro. Você tem que tocar a pessoa. O texto argumentativo é um texto de tocar, né, o outro e surpreendê-lo. O meu texto, eu acho que ele cria isso. Você faz, meu Deus, eu não pensei nisso. Mas também não pensei nisso. Eu também não pensei nisso. Você tem que se colocar, se posicionar. Agora sim, começar a estudar a partir do 1º de janeiro, cara. 2 de janeiro, então, talvez. Descansa da virada e já começa a estudar, porque eu senti uma prova de resistência. Todos os meus alunos este ano, eu incentivei a fazer simulados aos domingos. Gente, eu consigo fazer uma prova mais rápido porque eu faço os simulados aos domingos. Todas as provas das edições antigas eu vou fazendo. Não tem coisa melhor. E é fisiológico, né? Eu faço a mesma coisa. Os meus simulados, preferencialmente aos domingos, de 1h30 às 19h, de 1h30 às 18h30, para que o seu corpo se acostume naquele dia, naquele horário, e o corpo ama disciplina, ama consistência. Exatamente. Ele possa estar acostumado a viver esse desafio. Top. Olha, incrível, né? Como o Stefano aplica algo que eu fazia inconscientemente. Ele já aplica com teoria, embasado em teoria. Maílson, eu quero agradecer sua presença. Foi muito bom. Obrigado. Amei o seu texto. Acho que vai ajudar muito você a
ampliar o seu repertório e a sua visão sobre o texto. Show. Né? Lembrando que o intuito do Maílson, ao trazer o texto dele, não é enaltecer Maílson. Não. É quase que uma obrigação mesmo de você escrever bem, mas de você que está em casa entender, né, a autoridade que esse cara que está aqui, que eu conheço há mais de 20 anos, Obrigado, tem. amigo. Tem, né? Eu não sairia do seu texto. Eu obrigado. gostei. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu ficaria ali muito preso e até surpreso com o nível de criatividade por trazer uma obra literária tão famosa. E tão entregue às massas populares, o que Isso. pode, de uma certa forma, ser perigoso ou não, a depender do nível educacional das pessoas. Eu queria também, né, dizer Fica a à vocês, vontade. sigam-me no Maílson Farias Cursos, é o meu Instagram, e também no projeto novo, que é o Entre Linhas Enem, porque é um projeto só para Enem, essa galera mais jovem que está querendo aulas online, principalmente, de todo o Brasil. Podem me seguir. Você que é pai, você que é mãe, que é tio, você vai fazer um favor a esses adolescentes se você ir indicar, porque lá eu vou colocar muita cultura, muito conhecimento, e eu faço muitos vídeos instrucionais. O que falta é isso, né, Maílson? Seguir e acompanhar influenciadores com autoridades acadêmicas. Ô, amigo, E o você- certo influenciador, o influenciador Isso. correto, aquele que vai influenciar para o seu desenvolvimento. Então, Maílson é professor de redação, língua portuguesa, domina inglês, é um cara conhecidíssimo. Maílson Farias, você vai conseguir lá olhar os produtos físicos e online, né? Tanto para o Enem quanto para os particulares, concursos quanto também. para os concursos. É uma referência de trabalho aqui na nossa cidade, no nosso Obrigado, estado, do Bahrein, dos Estados Unidos, de Portugal. Portugal. Eu encontrei no Bahrein, calada, mamá. Menino E muito achei bom, e massa. fazem vários vídeos e me mandam. E o interessante é essa conexão, amigo. Lembra que eu disse? Eu não sei, eu não me sinto de um lugar apenas, amigo. Não tem como. Eu não me sinto. Pega a visão. Bebezão. Obrigado. Tamo junto. Agradeço Que demais por bate-papo esse momento. leve, né? E obrigado pela oportunidade de me expor, porque ler o seu próprio texto é se expor, mas eu faço isso. Eu abro o meu íntimo porque eu quero inspirar a essa galera. Então, gente, acompanha, né? Hoje, redação, semana que vem, humanas, na outra, natureza e na outra, matemática. Estou trazendo professores aqui com autoridade social suficiente para debater e conversar sobre esse tema. Então, continua lá, indica o nosso canal para quem você puder. Hoje, Ótimo. agora, né? Terminou de assistir, vai lá, Maílson Farias, né? Depois projeto Entre linhas, Enem. Entre Linhas, que eu tenho certeza que você vai estar com uma figura pública, com autoridade acadêmica para te influenciar positivamente. E viu? o Instagram cresceu, né, amigo? Estava Tá. com 20 mil, 40 mil. Quando eu vim pra cá, tava bem menos. E agora 43 mil. Tá bombando, viu? E assim, o trabalho do Maílson, principalmente nos rios, eu fico Ai, que legal. encantado com Obrigado. as dicas e as orientações ali naquele 1 minuto e meio que você Exatamente. faz. É rápido e cabe no tempo de todo mundo, né? Então, agradeço a sua audiência, a sua atenção, os seus cuidados, anota tudo que foi dito aqui e nos vemos no próximo encontro. Valeu, Pega a visão. bebezão. Amigo, obrigado, viu? Amei todo o